The following message is a public service announcement brought to you by your friends. PM e Salgado. Oh, you didn't know? Ooh, yeah. Yes! What? Yes! What? Hey, yo. It's showtime! We're here. Olá a todos, bem-vindos ao Tretas Dizem Eles. Sou o Paulo Martinho, aqui como está a minha amiga. Salgado. Muito entusiasmada. Sempre. Para este que é um inferno. Na jaula. Ai. Não querias assim? Vá, plugs. Prontos. Agradecemos a todas as pessoas que nos ouvem. E se quiserem ouvir mais, já sabem. facebook.com/Tretas Dizem Eles. Ou no Twitter. Tretas Dizem Eles. Ou no SoundCloud. Ou no Mixcloud. Ou no YouTube. Estamos em todos os sítios. É muita emoção isto, não é? Sim, sempre. É para ver a emoção que temos para este evento. E temos... Ai, cheíssimos. We are back from the future. Não, espera. Não, isso foi há uns dias atrás, calma. Estamos no passado. Calma. Nós estamos de volta ao passado. Já passou, vá. Sim, também. Não é? Eu tive uma curiosidade. Há 10 anos atrás, no No Mercy, há mais de 10 anos atrás, no No Mercy, acho que foi em 2002, não tenho a certeza, foi em 2002, foi quando tiveste o Brock Lesnar vs Undertaker no Hell in a Cell. Sabes quem é que era o main event pelo título? O Kane. Contra o Triple H. Portanto, a única diferença que tu tiveste há 13 anos para cá foi o Triple H. Por acaso é o paizinho do set. Por acaso é o paizinho do set. Só assim, por acaso. A vida tem destas coisas. Isto é tudo um ciclo vicioso. É como correr na passadeira. Corres, mas nunca sais do mesmo sítio. Nem vês paisagens, nem nada. Não sais Torna-se aborrecido. Pronto. Vamos lá passar o ali na sala. Pronto, está bem. Bota aí. You are about to enter the domain of the Undertaker. The domain of eternal suffering. A place where there is no forgiveness. Only vengeance. Welcome to Hell's Playground. Welcome to Satan's structure. Welcome to Hell in a Cell. Bem, para começar, pelo pré-show. Este pré-show tem aqui uma história muito engraçada, porque originalmente era para ser Randy Orton e Dean Ambrose contra Luke Harper e Braun Strowman. A parte engraçada disto tudo é que este combate foi anunciado. Eu publiquei uma notícia sobre este combate e só meia hora depois é que me apercebi que este combate ia ser no pré-show. E depois ia tendo um colapso. O Randy Orton e o Dean Ambrose no pré-show. Tu viste? Ai, minha nossa secreta. Eu nem vou começar por aqui, senão começo-me a zangar com um combate que nem sequer se realizou. Como acho que já sabem, o Randy Orton lesionou-se. A despejar lixo. Mais uma vez, o problema que ele costuma ter nos ombros manifestou-se. É da esposa. E foi cancelado. Ele ainda não é casado. Ainda estão só noivos, calma. Portanto, o novo combate é Dolph Ziggler, Cesaro e Neville contra Rusev, Sheamus e King Barrett. No combate do Vamos Lá Encher Tempo, porque nós não temos ideias melhores para vocês fazerem. Bem, não é para encher tempo, é para encher a arena. Bem, tens alguma coisa a dizer sobre isto? Eu adoro a equipa do Sheamus e do Barrett. E do Rusev, se acham que é o membro mais interessante da equipa. Não, o Rusev não sei se gosto de os ver os três juntos. Agora os outros dois até gosto de ver aqueles dois indivíduos juntos. O Rusev acho que foi aqui tipo, empurra-te para aí. Toma lá, andaste a meter anéis na net. Não, eu tinha um problema com este combate, que é,
Este combate tem 6 participantes. O combate, primeiro que tudo, não significa nada. Isto é só mesmo só para eles terem qualquer coisa para fazer. É uma desforra daquilo que aconteceu na Raw. Portanto, basicamente, olha, os vilões vêm ser na Raw, provavelmente aqui vão ganhar os babyfaces. Que previsível. Normalmente costuma ser assim. O meu maior problema com este combate é que tu consegues dividir estas 6 pessoas em 2 grupos. Tens o grupo do Dolph Ziggler, do Sheamus e do Barrett, que é o grupo de pessoas que tu, é muito complicado tu neste momento fazeres qualquer coisa com elas que mude a percepção que os fãs têm deles. Eles estão fixos num certo sítio, a um certo nível, tanto aos olhos da companhia como aos olhos dos fãs, e tu, neste momento, só um milagre, um grande investimento, uma coisa fora do normal, é que tu vais conseguir que eles subam ou saiam dali. Basicamente eles já estão há muito tempo na mesma posição, a serem vistos da mesma forma, dali já não saem. Portanto, estarem no pré-show ou não estarem é estúpido, porque tens aqui talentos que merecem estar muito mais à frente, e tens o Sheamus, que é detentor da mala, mas ainda bem que não devia estar no pré-show, mas na prática não lhe fazem mal, porque já não saem dali, já têm a reputação estabelecida. Mas depois tens outro grupo, que é o Cesaro, o Neville e o Rusev, que estarem no pré-show nesta altura da carreira deles, especialmente para o Cesaro e para o Rusev, isto é mau, é mesmo muito mau, porque tu tens aqui 3 talentos que poderiam estar a fazer uma diferença significativa na WWE, numa altura em que nem as lendas estão a fazer diferença. Quer dizer, tu neste momento não tens ninguém que faça diferença, não tens as lendas, não promoves as lendas, elas já não fazem diferença nenhuma, porque pronto, parecem de X em X meses e dizem sempre a mesma coisa e nunca fazem nada. E não vale a pena, já não tens ninguém que faça a diferença. E passaste 1 ano e meio, e isto é uma coisa que me está mesmo a irritar, passaste 1 ano e meio a promover o Rusev como esta besta maluca, indestrutível, este monstro imparável, basicamente todas as semanas ou todos os meses andava a desrobar o Big Show e o Mark Henry em combates super rápidos. Arrasou com o pobre coitado do Jack Swagger para aí umas 1500 vezes. E agora está no pré-show, perde semana sim, semana não, e perdem combates de 3 minutos. É que isto é literalmente cuspir naquilo que fizeram, naquilo que passaram um ano e tal a fazer. É que uma coisa é olharem para o Cesaro, que teve nos Real Americans, tornou-se popular, tornou-se ainda mais popular quando se tornou lutador individual. Mataram-no, juntou-se ao Tyson Kidd, tornou-se popular. Tyson Kidd lesionou-se, passou a lutador individual, tornou-se mais popular ainda, mataram-no outra vez. É que isso é frustrante, mas ao menos eu percebo que eles não gostam do Cesaro, não querem o Cesaro no topo, tudo bem. Não é um investimento deles, é um investimento dos fãs. É estúpido estarem a matá-lo constantemente, mas ao menos uma pessoa percebe que já é hábito eles matarem as escolhas dos fãs. Agora, o Rusev, um investimento que foi deles desde o início, trouxeram-no desde o início, protegeram-no desde o início, passaram 1 ano e tal investidos nele, e agora é assim, combates de 3 minutos a perder, todas as semanas perde pelo menos um combate. Mas pronto, isto é a mesma companhia que deu ao Ryback não sei quantos meses de invencibilidade e depois ele passou não sei quantos meses a perder todos os combates que tinha, portanto Lá está. Isto não há aqui surpresas. Eu não sei se te lembras, mas eu, na altura, quando começou a história do Rusev, eu lembro de dizer que ia ser um Kozlov. Não, mas é que o problema é esse, é que ele desde o início tinha o estereótipo de Kozlov, que ia ser apenas mais um, que no início era um estrangeiro bastante intimidante, mas depois passava à comédia, a personagem cómica. Epá, e ele conseguiu ultrapassar isso. Tu chegaste ali a uma fase em que tu passaste os primeiros meses a achar, ok, o Rusev vai ser apenas só mais um, mas depois pensaste, isto está a ser mesmo interessante, se calhar o Rusev ainda se safa. E ainda safou! E o mais engraçado é que eu acho que o Rusev tem piada. Eu acho que ele tem mesmo piada, só que acho que é um desperdício estar a usá-lo desta maneira. E estar aqui no pré-show, quando a WrestleMania estava a entrar com um tanque para enfrentar o John Cena, é que acho que nem o Bray Wyatt chegou aos pré-shows. Acho que o Bray Wyatt nem encheu tanto. Não. Pois, o Bray Wyatt nem encheu. Não, mas depois eles depois também precisavam do Bray Wyatt para. Precisavam de pôr o Bray Wyatt over para enfrentar o Undertaker. É que nem o Bray Wyatt encheu tanto. E eu acho isto
de doidos, porque passaram um ano e tal investidos no tipo, agora estragam-no por completo e depois, ninguém se torna popular. Pois, olha, assim é complicado. Isto não interessa quem ganha, é irrelevante. Este combate não é nada. Tens alguma coisa a dizer sobre isto? Este combate desmotiva-me. É que eu quando foi anunciado o Dean Ambrose e o Randy Orton no pré-show, eu fiquei mesmo assustada. Porque eu fiquei mesmo chocada com isto. Mas quando foi anunciado este, eu fiquei simplesmente triste. Foi, a sério. Eu acho que estás com problemas graves. Mas pronto, o que é que se vai fazer? Vai ser uma encher-chouriço. Basicamente. Que isto não vai significar mesmo nada. Mas pronto, o que é que se há de fazer? Vai ser ao menos um bom combate. Ao menos tens cenas aéreas. Mas é que nem sequer sei se vai. Tipo, eu nem sequer acho que vai ser assim um combate fora do normal. Vai ser bom sim, mas não vai ser espetacular, não vai ser fantástico, porque vai ser no pré-show e eles nem lhes vão dar grande tempo para isso. Tipo, não vai fazer diferença, não vai ser memorável, não vai ser nada, vai ser só mesmo para passar o tempo. Vai ser o mesmo combate que foi o da Raw, que eu nem sequer me lembro. Só sei que ganharam os vilões. Também não. Mas acho que é frequente não me lembrar dos combates do Raw. Ou de qualquer coisa que passe na WWE. Mas pronto. Eu acho que... Não digas isso que até parece mal. Não, é verdade. Se me perguntasse o que é que se passa no torneio da bola... Agora... Pois, está bem. Vão, passando. Neste momento não estamos a falar disso. Vá, vamos para outro tópico também, que isto uma pessoa, se é para reclamar, reclama com tudo. Combate pelo título de Divas. Para variar, esta vai ser o meu podcast a reclamar. Para variar só um bocadinho. Só um bocadinho. Charlotte vs Nikki Bella. Ai, minha Nossa Senhora. Tem história que eu não apanhei nada. O que, não apanhaste nada desta história? Não. Até faço-te um resumo. A Charlotte tornou-se campeã. Certo? Sim, até aí depois deles arranjarem umas desculpas bastante estúpidas para a Nikki bater o recorde. Nikki bateu o recorde, a Charlotte tornou-se campeã. Na noite a seguir, a Paige vira-se contra as colegas e fez uma promo a arrasar com todas as divas, certo? Sim, esse foi um momento fixe. Foi um momento estúpido, mas pronto, deixa lá isso. A seguir, o que é que aconteceu? Como a Paige fez esta promo, a Paige na promo mencionou a Natália apareceu. E agora a Natália está envolvida nesta história. E o foco que deveria estar na campeã, na forma de promover a campeã como uma campeã credível, como uma campeã que veio do NXT, como alguém, não sei, forte. O foco foi todo transformado para a Paige e para a Natália. Portanto, agora tens o foco da história delas. E que a Paige um dia decide estar do lado delas, no outro dia se calhar atacou a Natália, se calhar já não está tão do lado delas, andam ali à estalada e aquilo é um espetáculo. E a Charlotte está de lado a ver. Enquanto isto, a Nikki Bella vai ganhando combates, as coisas vão sendo muito bonitas e a Charlotte perde para a Brie. Quer dizer, Charlotte venceu o título depois de fazer 2 manobras, passando o quê? 10 minutos do combate a sofrer. Literalmente foi isto. Passou o combate todo a sofrer, fez 2 manobras, ganhou. Depois vence. Depois perde contra a Brie. Perdem combates de tag team. Quer dizer, as pessoas... Como é que é suposto as pessoas levarem as divas do NXT a sério quando a primeira tipa do NXT em que eles metem o título bucona desta forma? Mas é esse o objetivo. Não faz sentido nenhum. É que eu vejo as pessoas tão preocupadas. Porque é que a Charlotte tem o título? Podia ser a Becky Lynch, podia ser a Sasha Banks. Olha, sinceramente, não faz diferença, porque se o booking vai ser este, então até é melhor que as vossas preferidas não tenham o título. Porque a forma... Porque eu até vejo muitas as pessoas chateadas porque a Charlotte tem o título e a Charlotte está a ser beneficiada porque é filha do Ric Flair. Pela forma como está a ser bocada, eu sinceramente até acho que é bom
a Sasha Banks e Becky Lynch estarem afastadas disto. Olha para a Sasha Banks. A única razão pela qual a Sasha Banks neste momento é tão popular, é tão mais popular que todas as outras, é porque desde o início ela sempre foi a que se manteve mais afastada da história da Divas Revolution, porque sempre foi entre a Team PCB e a Team Bella. E simplesmente aparecia lá de vez em quando, mas elas nunca tiveram no foco. Portanto, como sempre estiveram mais afastadas e como Sasha é a do NXT daquele grupo, é ela que está mais popular. Porquê? Porque ela é que está mais afastada, ela é que está mais afastada do epicentro desta tragédia. Isso é verdade. E o problema é que tu estás a arruinar a reputação do NXT ao tratar assim a primeira diva do NXT em quem tu metes o título. É que ela é basicamente um membro da audiência a assistir a estas guerras todas entre equipas e depois quando luta, perde. E quando ganha, é assim com uma manobra e é arrasca, vai na vai. John Cena. Mas é que o John Cena ainda ganha com mais manobras. O John Cena ainda faz 5. Mais ou menos. Não, mas estás a perceber o que eu digo? Eu sinceramente, eu vejo as pessoas tão preocupadas com Charlotte tem o título, filha do meu pai. Pois olha, se calhar não devia ter escolhido a Charlotte, mas eu também, para estar a ver Sasha Banks a ser bocada desta forma, ou Becky Lynch, Que pessoas são essas? dentre as três, se calhar ainda escolho a Charlotte. Serei eu que ando fora deste mundo todo? Tu passas à frente. Pois. Eu é que sou aqui a desgraçada que está a ver isto tudo, toda batida. Não, vejo tudo, minuto a minuto. Ai. Daqui a uns anos vejo isto, não deve dar bem. Daqui a uns anos vejo isto. Quando já não for relevante. Eu descobri a teoria do O Vince. que é que tu achas? Descobriste a teoria do Vince? Eu também descobri Sim. a teoria do Vince, mas é em relação ao Roman Reigns. Eu tenho uma nova Não, teoria. em relação a isto. Das divas? Isto, fazemos um programa totalmente mau, o NXT é bom, e eles assim compram-nos subscrições. É essa a teoria. Não sei. Não sei, acho que a teoria é mais no NXT vocês têm o que vocês querem e assim calam-se. E no roster principal nós fazemos o que nós queremos. Vê-se onde é que tu vais, velhote. Pode ser. Não, mas a sério, o que é que tu achas desta história das divas? É que eu ando a ver a Charlotte. Ai, já desisti. É que eu olho para a Charlotte, eu não vejo a Charlotte, a filha do Ric Flair. Eu vejo a primeira tipa do NXT que tem o título. E o reinado dela devia ser qualquer coisa em grande. Ela devia ser uma campeã a sério. Devia estar a vencer a Paige. Devia estar a vencer a Nikki Bella. Devia estar a vencer todas as pessoas que lhe aparecem pelo caminho. Menos uma. Mantinhas a Sasha Banks afastada, fora dos holofotes, ia tendo as vitórias dela, ia ganhar a popularidade dela. E mantinhas a Sasha Banks. E ias construindo a Sasha Banks como adversária. Mas estás a bocar isto em condições. Pois! Até fico surpreendido às vezes. Isto de fazer da Charlotte uma campeã a sério. Isso é coisa para crianças. É isto a mim. Nos tempos modernos nada disto acontece. E o problema é que eu vejo às vezes é que eles têm esta noção de que elas têm que, da forma como elas têm que fazer as promos e da forma como lhes dão os guiões e das coisas que eu sinceramente eu não acho que a Charlotte seja má a fazer promos. Eu no NXT eu vejo a Charlotte a fazer promos no roster principal e eu não lembro dela ser assim tão má. Ela era boa, uma coisa. Podia não ser fantástica, mas ela não se embaraçava. Ela safava-se bem. Há pessoas no NXT que se embaraçam. Mas eu não me lembro da Charlotte me fazer impressão ouvi-la falar. E agora não é no roster principal. Às vezes os discursos que lhe dão, as histórias como elas estão desenvolvidas, ela não tem ponta para onde se agarrar. Sinceramente, não sei. Tão estressada que tu ficas. Ganha a Charlotte. Morre cedo, tu. Sim, isto ainda deve faltar muito. Mas sim, ganha a Charlotte. Tenho que escolher a Charlotte. Escolher uma. Tens. No contest. Não há no contest, não. Vais ver então. Combate. Que é para teres... Caluda. Assim. Antes de parares, mais vale estar calado. Se vais acrescentar qualquer coisa, a gente... Não, bota. Combate pelos títulos Tag Team. New Day contra Dudley Boys. Isto é uma treta. Estou cheio de tretas. Mas não, fazem 2 combates que acabam exatamente da mesma forma, com o Xavier Woods a interferir e a ir pelas mesas, certo?
E uma pessoa pensa, ok, faz sentido, eles estão a fazer este finisher várias vezes, que é para o clímax ser o combate, em que há uma estipulação que impede o Xavier Woods de se meter no meio. E eles anunciam um combate pelos títulos, o terceiro, e não tem estipulações, é só mais um. Portanto, em teoria, isto podia acabar com o Xavier Woods a meter-se na mesma, tipo, não faz sentido. Ainda não tem. Pois, eles ainda podem anunciar, mas até ao momento não anunciaram e não faz sentido. No pré-show vão anunciar Mas qualquer coisa. exato, se no pré-show, ali na cell, anunciarem uma estipulação, eu retiro tudo o que acabei aqui de dizer. Claramente, apaga esta parte. Podem apagar esta parte das vossas memórias. Mas é verdade, não faz sentido. Não faz sentido anunciarem este combate. Não faz sentido terem não sei quantas semanas para anunciar um combate, para desenvolver uma história e fazê-lo só no dia do pay-per-view. Mas é assim que funciona. Tens que saber as coisas no dia, não é antes. Ganha os New Day. Quer dizer, ainda sei. Ganha. Eu tenho esperança que ainda ganhem os New Day. Ganhou. Eu começo a achar as minhas esperanças cada vez mais. Ganham os velhotes. Ganham as velhotas. Isto também não de ser os únicos neste evento. Ou se calhar, não sei. Porque eles vão trazer uma trombone também, sim. Trombone. Gigante. Um saxofone. Ai. Combate pelo título intercontinental. Kevin Owens e Ryback. É uma emoção. Uma pergunta, porquê que o Ryback teve que perder em 4 minutos para o Seth Rollins na Raw? Acho muito bem. Na véspera do seu combate, entre aspas, do seu combate pelo título intercontinental. Porque o Rollins decidiu que quer se juntar outra vez ao Shield. Esse momento foi tão... Quer dizer, como é que eu ia dizer isto? Eu acho mal, eles podem gritar, berrar à vontade que aquilo não foi uma reunião, mas eu acho mal eles terem desperdiçado o primeiro combate dos Shield juntos, em teoria, numa Raw, sem estar promovido, sem história, sem nada. Foi só, olha, está aqui. É daquelas coisas que, promove-se. Estas coisas promovem-se, é para se fazerem em pay-per-view, é para se fazerem com pompa e circunstância. Não é para fazerem assim, dar cá aquela palha numa Raw qualquer. Mas aquele momento em que o Dean Ambrose, em que a Wyatt Family avançou, depois avançou o Roman Reigns e o Dean Ambrose, e o Bray Wyatt aponta para o Seth Rollins, vês, ele não veio, vocês estão sozinhos. E depois o Seth Rollins dá um passo à frente. Isso não... Eu curti bué quando eles avançaram, tipo, o Seth Rollins ficou a olhar para o lado e... a sério? O Wyatt apontou e eles olharam para o Seth Rollins e o Seth Rollins depois... Mas reparaste no que ele fez antes, ele tipo... pronto, está bem. No momento em que o Seth Rollins deu um passo à frente, o meu coração encheu-se de alegria. Eu juro. O coração fez bum. Esse momento foi tão bonito. É que foi mesmo fofinho. Mas depois ele teve que ser bem convicto. Mas é que eu acho piada. É que ele na história dos The Shield, no grupo de... ele era mesmo arquiteto, ele era mesmo quem mantinha a paz. Quem ordenava as coisas. Portanto, a ideia dele dizer, começo eu primeiro, vamos lá fazer as coisas assim, delinear a estratégia, até nem é assim tão obscura. O problema é que ele está ali a dizer, eu é que sou o campeão, eu é que mando. Exatamente. Mas quando ele avançou, aquele momento foi fofo. Eu acho que o Seth é o meu gajo favorito atualmente. Nem dá para mas de longe. Coitadinho. E é vítima de um booking desgraçado do moço. Mas assim é que se vê talento. Isto é talento sob pressão. Ele é fantástico. Mas nunca houve questão do Seth ser fantástico. Aliás, durante o tempo dos The Shield, toda a gente reconhecia que o Seth era fantástico. Aliás, ele era uma grande razão pela qual os combates eram tão bons. A questão nunca foi a qualidade dele. Eu não estou a dizer isso, estou-me a dizer a maneira com que ele se safa através de ser um menino do papá. Mas, sinceramente, espero que ele se consiga mesmo safar. Que vale que na WrestleMania vamos ter um combate dele contra o Shawn Michaels. E... Tu sonhas. Estávamos a falar do Kevin Owens e do Ryback. Vamos lá falar do Kevin Owens e do Ryback, já acabamos com isso. Vamos ao pensinhas. Não, eu acho mal, porque é aquela cena. Eu acho que sim, muito bem, o Seth Rollins precisa de vitórias, acho que sim. Mas tu não vês, sim, dava jeito. Acho que foi a primeira vitória dele desde o Night of Champions contra o Sting. Vês? Não, eu acho muito bem que o campeão principal ganhe combates, acho que é uma coisa que faz sentido e que se vê pouco hoje em dia. Mas vencer o candidato ao título intercontinental e ex-campeão intercontinental, gente, vá lá. Não é assim tão difícil.
O Kevin Owens, por acaso, tem sido dos raros campeões intercontinentais que não passa o tempo todo a perder. Portanto, aí, ao menos, temos de dar graças. Sim, eu acho que... Não, tem idade, venceu o Jericho no Live from MSG, andou, venceu o Kalisto e o Sin Cara, a dizer que eles eram miúdos de 12 anos, andou, venceu o Zack Ryder, fez a pop-up powerbomb ao Mark Henry. Ele tem dado a somar vitórias, tá? Por isso, é o verdadeiro gajo aqui. Não, estou surpreendida, porque normalmente a piada de sempre era que os campeões intercontinentais passavam o tempo todo a perder, portanto. Lembro-me que o Wade Barrett, a caminho da WrestleMania, tinha perdido com todas as pessoas com quem ia lutar e algumas delas 2 vezes. Isto num espaço de 3, 4 meses. Portanto, Assim é que se cria entusiasmo. assim é que se criam campeões a sério, né? Exatamente. Porque assim quando perderem o título, eu sabia que ele ia perder. Aqui, acho que ganha o Kevin Owens. Acho que só tem que ganhar o Kevin Owens, por amor de Deus. Será? Atrevam-se. Vai ganhar por desqualificação? Não, ao contrário. Pode ganhar, desde que mantenha o título. Não. Sim. Bem. O Rebecca que ganha por desqualificação. Exato. Não, mas eu acho mesmo que ganha. Quer dizer, pois se calhar. Eu acho que ganha mesmo o Kevin Owens. Acho que ele deve fazer tipo outro eye poke e o árbitro não vê e ele vence. Desta vez é com pés nas cordas. Desta vez podia ser. Não, ganha mesmo o Kevin Owens. Sim, claro. Porque esta rivalidade precisa de acabar porque o Kevin Owens precisa de coisas mais interessantes para fazer. Tipo o Slater. Paulo. Então, olha lá, vá, controla lá o nível de parvoíce. Mas... Não, desculpa, é um bocado difícil. Eu não sei parvo quando um pouquinho todo é parvo. John Cena contra alguém pelos Estados Unidos. Tyler Breeze. Quem é que vai ser este alguém? Tyler Breeze. Havia pessoas que achavam mesmo, estavam a fazer uma teoria que o Tyler Breeze se ia estrear no Hell in a Cell e tirar o título a John Cena. Sim, eu vi. Quer dizer, Eu gostei de uma. Quer dizer, o tipo nem sequer no NXT ganhava um título e agora ia tirar o título ao John Cena. Quantos Sim, que anos tem. não tirou? Com a ajuda do Dolph Ziggler. Não acredito. E o Dolph Ziggler virava heel. Não acredito. Sabe o que acreditava? Era que como o John Cena e o Dolph Ziggler tiveram aquele desentendimento com o Super Kick e depois tiveram o combate em que o Dolph Ziggler tentou fazer batata mas não funcionou. O que eu achava era que o Dolph Ziggler interferia, respondia ao desafio, lutavam e o Tyler Breeze aparecia para ajudar o Dolph Ziggler a vencer. Isso passou-me pela cabeça. Mas já se sabe que ele se estreou nas gravações da SmackDown e está a realizar com o Tyler Breeze, portanto... E com o Dolph Ziggler, portanto... Ai, que chunga. O Tyler Breeze é para andar sempre sozinho. Ele anda com o Samurai. Isto uma mulher nunca pode estar sozinha. Eu também acho. Pega. Acompanhada, senão Jesus. Rameiro. Aquela ainda não pode, nunca está sozinha. É o Fandango, é o Rusev, é o Ziggler, agora é o Breeze. Pode estar sozinha. Ela daqui a pouco parece que a indicação tem um cavalo gordo. Bem, Olha, se fosse eu a escolher, eu escolhi o Dean Ambrose. Porque porque não Samoa Joe? Porque neste momento o Dean Ambrose é dos maiores desperdícios que a WWE está a fazer. Ele é um talento espetacular, tem um potencial enorme. A WWE continua a metê-lo num nível que está abaixo das suas capacidades, não o aproveita. Ele foi, entre ele e o Roman Reigns, foi aquele que se tornou popular mais rápido e de forma mais natural. Estarem constantemente a pô-lo num lugar que está aquém do seu potencial vai acabar por prejudicá-lo a longo termo. Ele está neste momento a ser extremamente desperdiçado e quanto mais tempo a WWE continuar a desperdiçá-lo, pior vai ser para ele a longo termo, porque depois um dia querem fazer dele uma estrela e não conseguem. Mas é esse o objetivo. Portanto, sinceramente, eu acho que se fosse eu a escolher, eu punha aqui o Dean Ambrose, ele lutava com o Cena, ele ganhava o título dos Estados Unidos e até seria poético, visto que pronto, foi ele que desafiou, quer dizer, mas este reinado já acabou, não sei porquê, e voltou a recomeçar, portanto, o que é que sabe fazer?
Mas em teoria seria poético porque o Dean Ambrose foi o primeiro a desafiar a responder aos desafios abertos de John Cena na noite após a WrestleMania. Por acaso. Só que, como pelo caminho eles tiveram que envolver o Jon Stewart, sabe-se lá por qualquer razão, e vencer o Seth Rollins 2 ou 3 vezes. Sabe-se lá porquê. Este reinado já não tem mesmo uma poesia porque já acabou e já recomeçou, mas pronto. O que é que sabe fazer? Mas isto é para ser poético. Isto não é para ser poético. Também era giro. Se bem que eu acho que a maior prioridade neste momento é o Dean Ambrose. Era giro o Finn Balor aparecer. Era giro o Finn Balor aparecer. E depois. Era e depois enterrá-lo frequentemente. Era bonito. Mas eu sinceramente. Eu acho que não. Porque eu passei. Foi o quê? Foi 2011 ou 2010. Houve aí um ano qualquer, um ano antes do Dean Ambrose se estrear, que eu passei o ano todo a pensar: este Dean Ambrose, quando se estrear, vai ser a maior estrela que eles alguma vez vão ter nesta era. Porque ele tem aquele fator que. Pá, e nota-se. Ele, dos 3 membros da Shield, ele foi aquele que teve menos oportunidades para se destacar e foi aquele que se tornou mais popular. E o Rollins agora dá uns meses para cá, então, coitadinho. A autoridade sempre foi um problema, mas dá uns meses para cá, então, tem prejudicado mesmo muito o Rollins. Mas no início as coisas até pareciam que não estavam muito más. Mas agora, sempre que eu penso no Finn Balor, sinceramente, já não o quero lá. Já não o quero lá. Deixa estar lá o moço. Epá. Sabes quem é que. Não, por acaso não está para aí nenhum gajo para voltar? Para voltar? Tipo que cante bué vezes olé. Oh, era giro, mas acho que ainda não. Acho que ainda é cedo. Quer dizer, não me lembro, eu acho que era qualquer coisa. Eu sei que está aqui para o fim do ano e o Kenta também. Só que acho que ainda é muito cedo. Que tal? Também era giro. E depois o gordinho, olha, também tens um título. Não, depois ele podia ter um confronto nos bastidores com o coisa, como é que ele se chama? Com o Kevin Owens. Kevin Owens. E dizia-lhe, olha, este é o título que tu não conseguiste tirar ao John Cena e eu consegui. Depois tinhas campeão contra campeão. Mas esses combates são muito maus porque depois há sempre um campeão que tem que perder. Chatice. Tecnicamente não. Desqualificações e o caraça já estou farta delas. E unificava-se mais um título. Se fosse mesmo bom, compensava. Mas não vamos por aí que eles não são capazes. Eles não são capazes de lhes dar essa trela. Olé. Mas era giro que fosse o Sami Zayn. Mas eu acho que é muito cedo, acho que ele ainda não está pronto. Não sei. Não tem... Por acaso eu não consigo lembrar, mas não tens pai nenhum balhote pronto para regressar. Um velhote. Um velhote. O Ric Flair pode ser. Não, Ric Flair. Mas calhar, o Hulk Hogan. E tínhamos finalmente um John Cena vs Hulk Hogan. Porque é mesmo isso que o mundo está a precisar. Eu acho que é assim que se consegue vender A bilhetes. John Cena versus um tipo que não pode cair, não pode fazer bumps. É mesmo isso que eu... Mas ele não precisa de cair, ninguém precisa de cair ao Cena. Tu já estás a disparatar tanto. Tu estás mesmo a desbobinar imenso. Quem é que achas que vai responder ao desafio? Samoa Joe. E agora uma aposta séria. Tyler Breeze. E agora uma aposta mais séria. Randy Orton. Está lesionado. Olha, podíamos ter o Randy Orton vs John Cena. Está lesionado. No mid-card. Era interessante. Está lesionado. Pronto. Estou aqui a despegar. Não faço ideia, sei lá eu. Sei lá como ele queira dizer que vai da cabeça daquele velho. Quem ganha? John Cena. John Cena vai-se embora. Quer dizer, tecnicamente sim, eles são pessoas para deixar isto embora campeão. Não, eu ganha quem responder ao desafio. Que é o Mark Henry. Não, ele tem perdido demasiado. Quer dizer, É o Big Show. Antes. É o Big Show. Também nunca os impediu antes, mas pronto. O Big Show está em algum combate? Não. É mesmo disso que o mundo precisa. Bem, a seguir, o primeiro combate Hell in a Cell. Roman Reigns e Bray Wyatt. Ou seja, o melhor. Eu não tenho dúvidas que este combate até seja bom. Mas Os gajos são malucos, vão partir de tudo. eles com o Roman Reigns andam a esticar a corda. E eu sinceramente não sei
É que eles até podem ter a sorte de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e por acaso até conseguem fazer dele uma estrela, mas eu tenho sérias dúvidas que isto acabe por resultar a favor deles, porque eles estão mesmo a sabotá-lo cada vez mais. Tiveste uma promo em Chicago que é que não entra na cabeça de ninguém esta ideia, não entra na cabeça de ninguém esta ideia do tiveste um tipo que no início do ano os fãs revoltaram-se contra ele porque não o queriam no topo, porque queriam outra pessoa lá naquele lugar e sabiam porque é que tu não estavas a escolher o Daniel Bryan. Eles revoltaram-se contra o Roman Reigns porque sabiam qual é que era a razão por trás da escolha do Roman Reigns. Revoltaram-se contra a forma como ele estava a ser apresentado. Eles tentaram, foram para a frente, foram teimosos, chegaram à semana do WrestleMania e perceberam, bem, nós não vamos ter o nosso momento em que o Roman Reigns sai da WrestleMania coroado como o grande herói, portanto temos que arranjar uma forma de sair desta situação. Vai do Seth Rollins fazer o cash-in da mala de Money in the Bank. Saíram desta situação com a esperança de vamos recuperar o Roman Reigns, que é para criarmos um momento em que ele ganha o título e tem a sua grande coroação. Espetáculo. Seguiram os meses seguintes onde ele andava a rivalizar com o Big Show. Os combates, ele até podia ser ovacionado, mas assim que se aproximou do título, na altura do Money in the Bank, os fãs viraram-se contra ele novamente. Viraram-se contra ele. Porque os fãs continuam a perceber porque é que ele está a ser escolhido. E em vez da WWE lhes dar razões de, olha, vocês devem gostar dele por causa disto, olhem o que ele está a fazer, olhem como ele é fantástico. Em vez de lhes mostrar, a WWE está-lhe a dizer-lhes. Já é a segunda vez que eles levam o Ric Flair e o Shawn Michaels à Raw e a única coisa que eles fazem lá é falar bem do Roman Reigns. É que quanto mais eles dão na martelada do Roman Reigns é isto, o Roman Reigns é aquilo, o Roman Reigns é fantástico, o Roman Reigns é um espetáculo, o Roman Reigns é melhor do que esta gente toda, quanto mais eles batem com essa ideia, mais os fãs têm tendência a revoltar-se contra eles. E o que é que eles fazem em Chicago? Então estamos em Chicago. O tipo que passou o último ano a ser vaiado pelas audiências mais fanáticas. E repito, estamos em Chicago. O que é que vamos fazer com o Roman Reigns? Vamos metê-lo a fazer uma promo de 10 minutos, 8, 10 minutos, uma coisa no qual ele não se sente à vontade, na qual ele não é o melhor a fazer, em Chicago. Uma longa promo em Chicago. É que eu sinceramente, eu durante a época do WrestleMania estava a ver os veteranos todos nas redes sociais e nos podcasts deles a defenderem o Roman Reigns, a dizerem, mas porque é que os fãs estão a virar, ele é tão boa pessoa. E eu pensava, bem, tu não deves estar a acompanhar o produto da WWE, porque se estivesse a acompanhar o produto da WWE, devias como eles o estão a bocar e percebias porque é que os fãs estão a revoltar. Mas eu agora começo a achar que, das duas uma, ou a própria WWE não vê o próprio produto, ou então eles estão a apontar-lhe a arma à cabeça repetidamente, estão a colocá-lo em situações deste tipo de propósito, porque estão à espera que ele saque de um brilharete como o John Cena às vezes saca e se salve. Porque eles só podem estar tão convencidos, porque eles estão convencidos que este tipo tem que ser o próximo John Cena. Ele anda a fazer os mesmos discursos que o Cena, anda a ter as promos de 10 minutos, que o normal que o Cena tem, anda a acompanhar o Cena nas caridades. Sim, eles querem que o Roman Reigns seja o próximo Cena. Espetáculo. Não vai funcionar. Porquê? Porque tu passaste 10 anos a aturar uma coisa e neste momento as pessoas não vão apoiar uma coisa que é exatamente igual. Querem uma coisa diferente. É normal. Pronto. Eles não querem ligar isso. Tudo bem. Só que o que é que acontece quando tu metes o John Cena em Chicago? Em Chicago, ou Filadélfia, ou Nova York, ou caraças. Metes-lhe uma promo de 10, 15 minutos. O que é que o tipo faz? Agarra no microfone, agarra nos fãs e mete-os a todos na palma da mão deles. Porquê? Porque John Cena sabe fazer isso. John Cena está à vontade o suficiente com o microfone e é carismático o suficiente para virar a promo contra eles. O Roman Reigns não é. Ele não consegue. As respostas que ele estava a dar aos cantos de boring e as respostas que ele estava a dar aos cânticos what eram embaraçosas. Ele perdeu-se na promo. A promo foi embaraçosa. E o problema é que, porque boa promo que o Roman Reigns faz, há 5 ou 6 momentos embaraçosos do Roman Reigns que os fãs vão constantemente relembrar.
e vão-lhe atirar à cara. Porque nas últimas semanas, além desta promo embaraçosa e ridícula, que não se justifica como é que agarram numa pessoa nestas condições e vão expor as fraquezas dele. É que expuseram-no por completo. Mas é que enquanto em Chicago ele fez esta figura desgraçada, houve um momento na SmackDown, sim, porque eu ainda vejo a SmackDown, que foi brilhante, foi a melhor coisa que o Roman Reigns fez, porque tem tudo a ver com ele. Que foi quando ele desafiou o Bray Wyatt para o combate Hell in a Cell. Ele foi ter com o Bray Wyatt. O Bray Wyatt estava a fazer uma promo em ringue. Ele entrou em ringue, foi ter com ele, agarrou no microfone e disse Hell in a Cell. Virou-lhe as costas e foi-se embora. Só isso? É exatamente este o Roman Reigns que as pessoas gostaram quando ele estava nos The Shield. Este é o Roman Reigns que, na primeira entrevista que ele deu, quando o Michael Cole se virou para ele e disse assim: Roman, tens alguma coisa para dizer? Ele respondeu com: quando eu tiver alguma coisa para dizer, eu digo. Este é o Roman Reigns que as pessoas gostaram. Este é o Roman Reigns, não é o John Cena 2.0. E ao tentarem fazer dele o John Cena, estão a prejudicá-lo. E quanto mais tempo continuarem com esta ideia, mais probabilidades têm de o estragarem por completo. No sentido em que, daqui o quê? Um ano, se continuarem com esta história. Porque, pela forma como as coisas estão, eu também não ficava nada admirada que lhe desse o Royal Rumble outra vez. E também não ficava nada admirada que os fãs se virassem contra ele outra vez. Portanto, se isso acontecer outra vez, e se daqui a um ano tivermos exatamente com o mesmo problema, eu acho seriamente que eles um dia acordam, tentam salvar o Roman Reigns e até fazem boas coisas nesse sentido e depois não conseguem, porque estragaram-no durante demasiado tempo. É que nós já andamos nesta conversa, vai fazer um ano. Yep. Há um ano atrás, por volta desta altura, ele lesionou-se. E há um ano atrás, por volta desta altura, ele andava a fazer vídeos ridículos em que, enquanto estava lesionado, em que não dizia absolutamente nada. Não era convincente, não era carismático, não dava notícias sobre a sua lesão, não dizia nada. Em vez de darem às pessoas uma oportunidade de terem saudades dele, fizeram exatamente o contrário. E depois, quando ele regressou, era bots atrás de bots, a fazer promos que não faziam sentido, que não tinha nada a ver com a personalidade dele, e chegou ao Royal Rumble, nem o The Rock o salvou. Portanto, não sei se o caminho aqui é voltar a irmos outra vez à história do Royal Rumble, à história da WrestleMania, é que esqueçam o Daniel Bryan. Porque até pode ser o Daniel Bryan, até pode continuar lesionado e até pode não voltar. Mas as pessoas vão virar-se contra ele outra vez. Porque isto agora pode ter começado, pode ser um misto, pode ser embirração. Há aqui embirração, mas é verdade. Quanto mais eles batem numa história, e quanto mais os fãs veem que os motivos não são bons, e quanto mais as coisas são mal feitas, mais os fãs têm embirração para rejeitar. Isto agora é tirar as temas. Quem é que é mais teimoso? A WWE? A WWE é os fãs. Não sei. Mas olha, eu acho muito sinceramente que se eles forem com esta ideia dele na WrestleMania sair lá como campeão ou num grande combate, ou tenham muito cuidado a escolher o adversário dele, porque se não virarem heel, se continuarem com esta história toda, ele na WrestleMania vai a de outra vez. Mas até uma ideia fixe. Mas é que isto é ridículo. Isto está a atingir o nível, está a atingir o nível de ridículo, que é uma coisa. Como é que eles, um ano depois, ainda não perceberam? Ainda não perceberam. Parem de o tentar transformar numa coisa que ele não é. Ele não vai ter o sucesso que o John Cena teve depois do John Cena ter passado 10 anos no topo. Não vai. Ele até se pode tornar uma grande estrela, mas não vai chegar ao sucesso de John Cena ao ser uma cópia. A única hipótese legítima que ele tem de se tornar, ter o sucesso que o John Cena teve, é ser autêntico, é ser ele mesmo. E ele mesmo é diferente do Cena. O problema é que eles têm fixada na cabecinha deles que a cara da companhia tem que ter esta aparência, tem que ser capaz de fazer promos de 20 e tal minutos, tem que ser capaz de conquistar os fãs, tem que representar a companhia nas caridades, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E se as pessoas... Tem que moldar as pessoas para fazer isto tudo. Agarram numa pessoa que gostam da aparência delas e depois ela tem que conseguir fazer isto tudo. Porque senão não é a próxima cara da companhia.
E isso é estúpido. Eles têm que se adaptar às circunstâncias. Têm que saber tirar o melhor proveito do talento que cada pessoa tem. Tem que saber aproveitar aquilo que tem. Não é transformar e prejudicar e depois acabam por ficar sem nada de jeito. É remar contra a maré. Esse é um tipo que podia ser perfeitamente um badass do caraças. Epá, ele tem tudo. E ele é badass. Ele nos The Shield ele estava um espetáculo. O Roman Reigns versão Shield era um espetáculo. E agora o Roman Reigns sozinho, coitadinho. E depois metem-no num combate com o Strowman. Que também é bastante inexperiente. E em vez de meter. É que fazem uma promo de 8 minutos. Depois fazem mais um combate de 10. Em Chicago, com o Strowman. É que ainda se fosse com alguém talentoso que conseguisse fazer o Roman Reigns brilhar. Mas não! É com o Strowman. E depois olhamos para o Strowman. Eu não tenho nada contra o senhor. Mas tu olhas e olhas para o Luke Harper. Tens o Luke Harper que é alto, é um gigante, tem os olhos super creepy, o tipo tem uma aparência espetacular, é super assustador. E é incrivelmente talentoso, consegue ter excelentes combates, anda a dar excelentes combates há anos. No entanto, vamos apostar no Strowman, o completamente inexperiente, só porque ele é um pequenino maior. Mas que lógica é que isto tem? Lógica de vários anos de WWE. Mas que lógica é que eles têm em 2015? Tu tens uma pérola como o Luke Harper, que é grande ainda por cima. É grande! Mas ele faz suicide. Mas vais apostar no tipo que é super inexperiente. Só porque ele é um bocadinho. Aquele ainda por cima nem sequer é um Kali. É só um pequenino maior. Epá, não. Isto não faz sentido. Mas é mais inchado? Isto não faz sentido. É que é mesmo isso. Eu acho que eles nem sequer têm assim grande diferença de altura mesmo. Só inchaço. O gajo toma come cogumelos. Isto não faz sentido nenhum. É que nada disto faz. É que isto não entra na cabeça. Tu se fores dizer isto, e eu já tentei, tu se fores tentar explicar este raciocínio a pessoas casuais que não são fãs, tipo assíduos, as pessoas não percebem. Não percebem. São elas que estão erradas. A ideia do o Roman Reigns é todo giraço, ele é um galã, vai ser ele a conquistar as tipas todas. Como é que é suposto? Como é que é ele o galã que vai conquistar as tipas todas quando é a namorada do Dean Ambrose que anda a ser sediada nas redes sociais pelas fangirls do Dean Ambrose? A Renee Young não pode publicar nada no Instagram, que é constantemente assediada. Mandam vir com ela, insultam-na, dizem tudo e mais alguma coisa porque ela é a namorada do Dean Ambrose. No entanto, é o Roman Reigns, que é o galã. Yeah. É que isto é mesmo uma pessoa que tem uma ideia fixa das coisas. Está desatualizada e não sai dali. Sai dali. O senhor já está quase na terceira idade, na quarta idade. Eu tenho tanta pena do Roman Reigns. Eu estou a ver a promo dele em Chicago e estou a tremer. Eu estou a sinto vergonha por ele. Tenho pena dele estar naquela situação. Epá, quando ele se vira, it's not boring, it's real life. Oh meu Deus. O que é que estão a fazer? Eles estão a esperar que eles estão com a esperança que ele saque de um brilharete qualquer à sina e se salve. Mas eu acho que ele não consegue. Deixa lá o moço andar a mandar murros com menos. Ele nisso safa-se. Isto não faz sentido nenhum. Enfim, tu tens alguma coisa a dizer sobre isto? Eu falei imenso, porque tinha que deitar isto tudo cá para fora, porque eu sou assim. Diz qualquer coisa sobre isto. O que é sobre o combate do Roman? Sim, o Roman Reigns Bray Wyatt, ainda lá estamos. Ainda estamos nesse combate. Ainda tinhas percebido. Não sei, que me daste com as histórias todas do Roman. Estás a dar destaque ao Roman, vês? Tu também. Mas é que é verdade, porque eu tenho pena dele. Porque eu até acho que ele podia ser uma grande estrela, mas a forma como eles estão a fazer isto está a arruiná-lo. Ele podia ser como foi o Diesel. E ele, para mim, ele é o Lex Luger. Que é? Mas bem visto. Explica-me lá uma coisa. Bem visto. Explica-me lá uma coisa. Bem. Vince McMahon esteve nesta companhia, assistiu ao sucesso do Hulk Hogan, assistiu ao sucesso do Bret Hart, assistiu ao sucesso
do Shawn Michaels, assistiu ao mega sucesso que foi o Steve Austin, assistiu ao mega sucesso que foi o The Rock, viu como depois veio o John Cena. Como é que uma pessoa que assistiu a isto tudo, nesta ordem de acontecimentos, pode achar que tu, depois de 10 anos de John Cena, vais puxar uma pessoa exatamente igual? Pode ser nostálgico. Não, mas é que olha lá, olha para a WrestleMania 30. No segmento de abertura de WrestleMania 30 tiveste o Hogan, o Rock e o Austin. Os três completamente diferentes. Foram as maiores estrelas desta indústria. E são completamente diferentes um do outro. Quando ele tentou fazer uma cópia do Hogan, foi o Lex Luger, falhou. A única coisa que se aproximou, se tornou mais popular, óbvio que não chegou ao auge do Hogan, mas que se tornou mais popular foi o Bret Hart, que não podia ser mais diferente do Hogan. As pessoas viraram-se para o Bret. E ele supostamente era aborrecido. Era um vanilla midget. Era isto, era aquilo. E viraram-se para o Bret, que não podia ser mais diferente do Hogan. A seguir ao Hogan, com um sucesso semelhante ou superior, veio o Austin. O que é que o Austin e o Hogan têm em comum? Nada. Preto e branco. Completamente diferentes. Como é que uma pessoa que falhou a tentar fazer uma cópia do Hogan logo a seguir, que viu o sucesso do Steve Austin, pode neste momento... É que foi ele. Ele estava lá, primeira fila. Foram as decisões dele, foram os erros dele. Como é que uma pessoa pode agora, em 2015, estar a dizer sim, os fãs viram 10 anos de John Cena. Vamos agora lançar o John Cena 2.0. Ele vai ser exatamente igual e toda a gente vai gostar. Neste momento, desculpa, deixa-me só dizer isto. Neste momento, o Dean Ambrose tem mais potencial de ser o próximo John Cena em termos de sucesso do que o Roman Reigns. Porquê? Porque o Dean Ambrose é completamente diferente. É completamente diferente. Se eles apostassem no Dean Ambrose, se eles tivessem apostado no Dean Ambrose e tivessem feito as coisas bem feitas e não tivessem tentado negar a sua personalidade, tivessem só protegido e mostrado e exibido as suas forças, neste momento o Dean Ambrose era uma mega estrela. Talvez não mega, mas era uma maior estrela do que qualquer um que eles têm agora neste momento. Eles agora não têm estrelas. Eles não têm estrelas, eles estão a ter as audiências cada vez piores e ninguém está a fazer diferença. E no entanto tens o Dean Ambrose, tens o Kevin Owens, pessoas completamente diferentes, com enorme potencial, parecem normais, parecem naturais, são bons naquilo que fazem, são naturais, são diferentes e com pequenino de investimento, espetáculo. E no entanto passas o tempo todo a negar a personalidade de uma pessoa para a tentar transformar noutra, quando já sabes que isso falhou. Acho que tu não te devias preocupar tanto. Eu estou preocupada. Porque tiveste vários exemplos nos últimos anos. Do quê? Tiveste o CM Punk, tiveste o Daniel Bryan. Sim. Por isso. Igualzinho ao Cena. E o Edge? E o Edge? Tudo a ver com o Cena. E o Orton? Tudo a ver com o Cena. Iguaizinhos. Iguaizinhos? Cópias. Copy-paste. Oh meu Deus. Por isso. Mas é que a questão é que esses não eram sucessores. Esses eram as estrelas grandes que estavam lá ao mesmo tempo que o Cena. Tu agora estás à procura de um sucessor. Epá, eu não queria fazer referências cómicas, mas isto tem que haver sempre um super-homem e um Batman. Ah bem, mas a questão é que o Roman Reigns tem que ser a estrela. Ele é o Batman. Tem que ser a estrela que ele é. Tu não o podes estar a transformar numa coisa. Ele não pode ser o John Cena. Ele tem que ser ele. Ele tem que ser. Tu não podes estar à procura do próximo, tens de procurar a próxima grande estrela. E a próxima grande estrela vai ser quem tu quiseres. Quem tu puxares dessa maneira, quem tiver capacidade para tal. Se começas a pôr moldes nas pessoas e a dizer que a tua próxima grande estrela tem que ter esta aparência física, esta capacidade, isto e aquilo, tu nunca vais encontrá-la. E enquanto continuas à procura, enquanto perdes tempo à procura da receita perfeita para construir a tua estrela ideal, perdes a oportunidade de apostar em todas nestas estrelas que são diferentes, mas que podiam trazer lucro à mesma. Estás a perceber? É que não há uma forma de fazer as coisas, não há uma receita mágica. Quem consegue. Quem tem aquela coisa
especial aquele e de facto tem. Ponto. E quando tu encontras alguém que tem, apostas. E o Roman Reigns até pode ter. A questão aqui é que não é o Roman Reigns não ter ou deixar de ter. É que ele até pode ter. O problema é que eles estão a tentar negar a personalidade dele e aquilo que faz dele especial para o transformar numa coisa que faz dele menos especial. E dá-me pena. Porque é daquelas coisas, passámos tanto tempo a pedir por uma nova estrela, por uma novidade, uma nova estrela, vá lá, dê-nos qualquer coisa nova, e depois quando nos dão, querem-nos dar uma coisa exatamente igual. À velha. Só que mudou de cor. Olha, se é para a velha, não mudo. Se é para a cópia, prefiro o original. O original. Exatamente. Se é para isso. É pá, sério. O que vale que sim, ainda anda aqui mais 10 anos. Não anda. Com aqueles poderes regenerativos mutantes que ele tem. Dá-lhe mais 50. Provável. Ele vai lutar até ao fim. Vai ser tipo Undertaker. Ele vai estar aqui até aos 70 anos. Ele ainda bate o recorde do Ric Flair. Olha. Mas o Ric Flair ainda conseguiu lutar. Como está a ajudar? Ai que facada. Ai, que facada. enfim, o que é que se há de fazer? É companhia. Mas é que o problema é que isto frustra, porque enquanto eles estão aqui a bater na mesma tecla e a estragar estrela atrás de estrela, há imensas que estão a ser desperdiçadas. A sério, a dor que me dá a ver o Dean Ambrose a ser desperdiçado. É por isto que eu perco completamente qualquer motivação. E foi por isto que eu não vi o FCW durante imenso tempo e considerei nem sequer acompanhar o NXT. É que tu vês o potencial que as pessoas têm e depois vês a companhia a assassinar esta gente toda. Podes fazer como eu. O Dean, é tão frustrante. Eu via as provas do Dean Ambrose e pensava, não há forma deles arruinarem este tipo. Tu não fazes nada com ele. Tu não o estás a enterrar, mas também não estás a fazer nada com ele. Ele tem ali dentro qualquer coisa. Ou seja, fiquei em banho-maria. Ai. Não, o que eu te digo, vês indies e depois não vês mais nada. Consideras as indies o pico? Exatamente. Não, o pico é a TNA. Por amor da santa. Credo, e aqui estava mesmo mal. Credo. O pico é o NXT. Não, sim. Não, mas de acordo com muitos fãs, o pico é o NXT. O James Storm, coitado, atingiu o pico da sua carreira. Atingiu o pico. Mas isso é lógico. Mas eu acho uma certa piada, porque aqui há 5 anos atrás o pessoal andava todo a gozar com a TNA porque só trazia velhos. Mas é diferente. É diferente. Que empresa que nós conhecemos atualmente que faz main events com gajos de 50 anos? Mas é diferente. Eu vou-te explicar qual é que é a diferença. A WWE, sim, eles estão a trazer bastantes vezes os veteranos para dar mais força aos ratings e para criar mais combates e para vender WrestleMania. É um facto. Eles andam a apoiar-se bastante neles para vender certo e determinado evento. Mas tu não vês estes tipos com títulos. Quando é que foi a última vez que o Undertaker ganhou um título? Quantos anos na TNA é que o Sting andava com títulos? O Sting ganhava o título da TNA quase todos os anos. Basicamente sim. Pronto, calma lá. Sim, o Sting luta para a WrestleMania. Sim, o Sting luta pelo título da WWE, mas perdeu. Das 2 vezes. Não quero defender a TNA. O Kane anda a lutar pelo título da WWE, mas felizmente não o há de ganhar. Achas que não? Portanto, calma lá. Quem é que foram os últimos campeões da WWE? Antes do Seth Rollins era o Brock Lesnar. Antes do Brock Lesnar... o Cena. Antes era o Daniel Bryan. Antes do Daniel Bryan era o Randy Orton. Calma lá. Tu não consegues passar tanto tempo na TNA só com estrelas com menos de 40 anos. Agora consegue. O título. Portanto, calma. Eles estão numa era. Calma lá. A WWE anda-se a encostar bastante nos veteranos. E que nem é tanto nos veteranos. Sim, é nos veteranos para venderem WrestleMania, para venderem Network, para trazerem estas coisas todas. E sim, a WWE
constantemente posiciona estas estrelas, o Undertaker, o Shawn Michaels, o Brock Lesnar, o The Rock, já disse Undertaker, o Kane, um bocado, sim, como se fossem superiores às estrelas atuais. Sim, é um facto. Mas também não abusa tanto. Sim, eles abusaram um bocadinho, mas pronto. Não vai tão ao extremo. Eles levam 8,80. Sim, é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente. A WWE, caso havia das dúvidas, parte o vidro e chama o Cena. O Cena é que é para o título. É o bombeiro da zona. Pronto. Mas agora, falando dos veteranos, isso por acaso é um bom segue, porque agora falamos do Seth Rollins, do Kane e do segmento que o Seth Rollins teve com o Shawn Michaels, se tu querias falar disso. Temos o Seth Rollins, que é o veterano, e depois temos novas... Eu com o Seth Rollins, sinceramente... O Power Ranger da zona. Ai, olha, espero que ele apareça vestido de branco. Ele agora vem de cor-de-rosa. Não, cor-de-rosa não, branco. Está no mês de outubro. Não, branco. Não. Eu com o Seth Rollins... 90% do que eu vou dizer aqui vai ser repetição do que eu já disse no passado, mas custa tanto ver o Seth Rollins nesta posição. É que eu sinceramente não sei se quando lhe tirarem o título ele vai ter alguma credibilidade. Claro que não. Então vai ele lá. Ele passou o último mês a perder. Ele basicamente teve ali aquela rivalidade com o Cena pelo título dos Estados Unidos, onde trocaram ali o título durante um bocadinho, tudo para o Cena vencer de forma limpa 2 ou 3 vezes. O que é que tu ganhas com isso? O que é que tu ganhas com o Cena provar? Olha, sim, eu posso não estar a lutar pelo título, posso estar só aqui com o título dos Estados Unidos, mas eu continuo a ser o melhor aqui da zona. O que é que tu ganhas com isso? E esta história dos campeões, dos vilões, os campeões vilões não podem ganhar. Não podem ganhar. Não podem ganhar. O Rollins passa por uma selha. É que a ideia que tu dás ao ver o Rollins a perder tantas vezes e de forma tão estúpida é que a autoridade agarrou num Zé Ninguém, meteu-lhe o título e pronto, podia ser outro qualquer, porque ele é um incapaz. E depois tu tens o Triple H de vez em quando a fazer estes discursos espetaculares a dizer: Rollins, tu és o futuro, tu és o espetáculo, tu és isto, tu és aquilo, mas depois não o mostram. Como é que tu depois queres fazer uma rivalidade entre o Triple H e o Seth Rollins? Se tu depois o Triple H pode se virar para ele e provavelmente é o que vai fazer e dizer: tu és um Zé Ninguém, tu só perdias combates. Se não fôssemos nós a levar-te ao colo, tu não eras ninguém. B+. Como é que tu fazes? Como é que tu fazes uma rivalidade? Se depois o vilão diz isto e é verdade, ou vais fazer do Triple H o herói? Exatamente, é essa a lógica. Estás a perceber? É que isto não faz sentido nenhum. Tu fazes dele um incapaz. E depois há coisas que então o Shawn Michaels faz uma promo com ele, arrasa-o por completo, e é isto que eu mais odeio quando eles trazem os veteranos, principalmente ao Michaels, porque fizeram a mesma porcaria com o Bryan. Trazem o Michaels, metem-no numa rivalidade, metem num segmento que o Bryan até foi numa rivalidade, metem-no como árbitro, o tipo repetidamente: eu não vou sair da reforma, eu não vou sair da reforma, eu não vou sair da reforma. Mas depois metem-no nestes segmentos, metem-nos nestas histórias em que depois pensam: bem, olha, se calhar isto fazia sentido se houvesse um combate e o Seth Rollins ou o Bryan vencessem. Mas não vencem, porque não há combate, e a única coisa que ganhas disto tudo é que o Shawn Michaels continua a ser o melhor de todos e o outro não vale nada. Para que trazer estas pessoas? Depois tu não podes fazer nada com elas. Para que trazer o Shawn Michaels se não, depois não podes fazer nada com ele, porque ele não vai sair da reforma e não tem nada que sair? É que a razão com o Rollins, quando o Rollins vai a caminho de um combate, não é ali na cela. O Rollins neste momento é o campeão, não ganhava há quase um mês, ou há um mês, parece um incapaz autêntico, e no entanto é o Shawn Michaels que não, aqui o fixe sou eu. Epá, desculpa lá. Que é isto? É que o Rollins é o teu campeão. É o teu campeão. Isto não interessa. E agora chegamos à parte do Kane. Então, o Kane não gosta desta personagem. Não, o Kane, as pessoas têm que perceber aqui uma pequenina diferença. O Kane no Team Hell No foi hilariante. E o Kane na Team Hell No era engraçado e aquilo era bom, porquê? Porque tu estavas a comédia do Kane estava a exibir
o Daniel Bryan, estava a ajudar o Daniel Bryan. Eles estavam-se a ajudar um ao outro. Porque o Daniel Bryan estava a mostrar mais carisma e mais personalidade do que nunca ao conseguir ser engraçado. E aquilo foi fundamental para tornar o Daniel Bryan popular. Portanto, o Kane ser uma personagem cómica, naquela altura ajudou. E como ele estava numa rivalidade técnica, ele estava numa divisão de equipas e estavas a ajudar uma estrela e não prejudicou ninguém. Não prejudicou os combates que eles tiveram com os da Shield. E impediu um bocado porque a equipa em si arrasou com a divisão que eles ali durante meses não fizeram nada. E tanto que os Road Scholars, coitados, nem sequer tiveram uma run pelo título. Mas tu conseguiste daquela equipa tirar uma boa estrela. Tiveste um bom proveito. Portanto, a equipa veterano, a jovem estrela, funcionou. A questão é que aquilo era na divisão de equipas. Tu em 2015 estás a pôr o Kane no main event em combates pelo título como personagem cómica. É circunstâncias completamente diferentes. E neste caso o Rollins não está a ser cómico. O Rollins é suposto ser um campeão sério. E tu, quando tu fazes do Kane este palhacinho, que por acaso até tem segmentos com piada, tu estás a gozar com o Rollins. Estás a desvalorizar o Rollins. É que são circunstâncias completamente diferentes. E enquanto no caso do Daniel Bryan estava a ajudá-lo, porque estava a fortalecer um traço da sua personalidade, estava a vendê-lo melhor aos fãs, estava a mostrar aos fãs que esta pessoa tem mais carisma, tu com o Rollins estás a fazer exatamente o contrário. Estás a fazer do Rollins uma andota. É um facto que o Rollins não está a ser tão prejudicado pelo Kane como está a ser pela autoridade. Mas esta história, a ideia do Kane, em 2015 estar no main event, isto ser levado como uma ameaça, quando na realidade ele é só este palhacinho. Epá, e mesmo que fosse o Kane, o Demon Kane, que aparece lá a cochear lá na ambulância e que depois o arrasta para o inferno debaixo do ringue. Esse tipo de coisas em 2015 já não pega, já não cola. O Undertaker safa-se com isso porque aparece uma ou duas vezes por ano. Porque se o Undertaker aparecesse tantas vezes como o Kane a fazer isso, podem ter certeza que o Undertaker também já tinha ido pelo cano. O que vale o Undertaker é que é só uma ou duas vezes por ano e as pessoas ainda lhe têm algum respeito. E mesmo assim nem é muito, porque ainda na construção para a WrestleMania 28 ainda lhe fizeram uns bons cânticos do What. Portanto, não é, as circunstâncias não pedem, não exigem este tipo de atuação. Não exigem este tipo de Kane. E está a prejudicar o Rollins por completo. Pá, não, isto Rollins, eu tenho muita pena dele mesmo. Porque assim, eu tenho mesmo muito, muito medo do que é que vai acontecer ao Rollins quando ele perder o título. Ele vai ser outra vez como os outros cromos todos. Ele vai ser levado a sério pelos fãs. Ele vai fazer diferença. Ele não, neste momento não está a fazer diferença. Aliás, o seu reinado, eu só vejo fãs a dizerem que o reinado está a ser dos piores dos últimos tempos, porque pronto, está associado à queda de audiências, mas eu não culpo a queda de audiências nele como campeão, eu culpo a queda de audiências no booking em geral. Não, a culpa é sempre do campeão. Estás a perceber? Agora, como é que tu podes culpar a queda de audiências quando tens o Kane no main event, tens avaliações de Trabalho? Avaliações de trabalho pelos recursos humanos, tens conferências chamadas sobre uma história de 3 horas que não faz sentido nenhum e depois, nós não sabemos qual é que é o main event de quem, qual é que é o main event. Sério? Não tens Twitter? Não tens nada? Não. Pá, isto não faz sentido nenhum. E depois tens o Kane que, sim, eu vou lixar o Rollins por num combate com ele. Mas não vai ser pelo título, vai ser um combate normal. Por amor de Deus, porque é que eu ia aproveitar a ausência da autoridade para fazer um combate pelo título? Porque será? Quer dizer, se eu não conseguir derrotar o Rollins no Hell in a Cell, vou ser despedido, ou seja, vou perder o poder que tenho agora. Portanto, porque é que eu vou aproveitar esta ausência deles para tentar ganhar o título? Porquê? Epá, é que eles gozam, e depois tens a autoridade que, como é normal, eles gostam sempre de ficar bem na fotografia, portanto tem de saltar entre vilão e babyface sempre que lhes apetece. Portanto, Já não há. já não há. Tem aquela promo da Stephanie que ela teve com o Kane quando ela anunciou o combate. E depois arrasou com os New Day. Então aquilo é o quê?
Já não há vilões nem nada. Ah, isso. Eu pensava que dizias que eles já não estavam a fazer isso. Mas Não. é aquela cena de... É que eles gozam com a inteligência das pessoas. Desvalorizam os talentos que têm. E depois uma pessoa fica... Pois realmente como é que eu medo de investir nesta gente toda? Ganha o Rollins. Ganha o Rollins. O último combate de Hell in a Cell. Brock Lesnar vs Undertaker. Uau. Tens alguma coisa a dizer sobre isso? Fixe. Já me pensaram. E agora eu pergunto-me, é desta quando Undertaker morre, não é? Não. Esperemos que não. Não morre nada. É assim. Eu tenho um problema com este combate, que é... Primeiro, a forma como foi anunciado. Não, mentira. Primeiro, a sua razão de existência. Não, mentira. Primeiro, a sua existência. Segundo, a razão para a sua existência. Terceiro, a forma como foi promovida. Não, mentira. Terceira, como foi anunciado, e quarta é a forma como foi promovida. Percebeste? Apanhaste tudo? É... mais ou menos. Apanhaste a ordem de tudo ou não? Sim. Não sei se apanhaste. Não. Passa quando ouvires isto outra vez e pode ser capaz. Então é assim. Como é que eu explico isto? Primeiro de tudo, explica-me lá que sentido é que faz tu fazeres do Undertaker esta lenda que toda a gente adora e respeita porque ele é bué da fixe. Alguém que precisa de fazer batata para ganhar. Como fizeste no SummerSlam. É que tu tens o sacana do Undertaker que faz primeiro não engole o facto de ter perdido na WrestleMania. Veio atrás do Brock Lesnar e lixou num combate pelo título. Queres saber uma nota engraçada? Só uma partezinha. O combate com o Seth Rollins foi tão significativo e tão importante que quando eu estava a fazer as contas mentais de quantos combates é que o Brock Lesnar já tinha lutado em 2015, eu sabia que este ia ser o seu 7º combate, mas só me conseguia conseguia enumerar todos, excepto um. Por nada me conseguia lembrar do Brock Lesnar e do Seth Rollins. Nada, não me vinha à cabeça mesmo nada. Combate tão emocionante. Foi tão emocionante. Mas como eu estava a dizer... Principalmente os poderes dele Jedi que desaparecem no fim. Sim, o Rollins então teve que se pisgar, coitadinho. Portanto, o Brock Lesnar foi lixado de um combate pelo título. Pelo Undertaker. Depois, quando lutaram, o Undertaker fez batata para ganhar. No entanto, quando estão os dois juntos, o Undertaker ainda é quem é apoiado pelos fãs. Porquê? Porque o Undertaker é o Undertaker. É o Undertaker. Portanto, explica-me lá como é que é suposto uma pessoa estar investida nesta história e nesta dinâmica. Não explicas, porque é estúpido. Claro. Mas se vês os vídeos, são porreira a história. Não, calma. Esse é o meu segundo ou terceiro ponto. Também já perdi a ordem às coisas. O que acontece? Portanto, o combate, a dinâmica da história é completamente ridícula. E não faz sentido nenhum. Mas... Depois, e como é que eles anunciam o combate? Dizem-te, está aqui o vídeo, Brock Lesnar Hell Tour, going to Hell Tour, go to Hell Tour, e dizem-te, olha, este combate vai acontecer. Quer dizer, promoveste o segundo combate com toda a pompa e circunstância, mas o terceiro combate, não há história, não há confronto, não há Undertaker a exigir isto ou aquilo, não há Brock Lesnar a exigir isto ou aquilo, simplesmente a dizer, olha, vai acontecer. E tudo bem. Eles eventualmente andam a aparecer para promover o combate. Onde é que eles estão? Não estão. E agora as pessoas dizem, pensava que já estavam fartos dos veteranos, de eles estarem sempre a voltar e de roubarem o lugar aos novos. Pois, eu não gosto. Mas quando agendas um combate para o main event de um pay-per-view, convém promoveres esse combate. Não é? Fazes vídeos e depois na semana da véspera tens ali um segmento de 5 minutos a dizer, olha, no domingo é para lá estares. Geralmente é assim que funciona. É literalmente... A sensação que isto me dá é que eles... Bem, nós vamos fazer o terceiro combate na WrestleMania. Mudámos de ideia. Já não vamos fazer o terceiro combate. Mas a forma como acabámos no SummerSlam tem que haver um terceiro combate. Tá vá. Despacha-se isso no Hell in a Cell. E pronto. Já está. Não há promoção.
não há razão, não há história, o Brock Lesnar é vaiado sem razão alguma. Isto é tudo estúpido. E porquê é que o Edge está investido neste combate? Se os outros, se aqueles dois nem sequer estão investidos, nem sequer querem saber. Não vale a pena, a história nem em si faz sentido. No vídeo faz. E já quando o Brock Lesnar voltou e nós falámos disto, nós dissemos logo que a história não fazia sentido nenhum. Mas, mesmo assim, se vais fazer isto, pá, ao menos faz bem feito. Exatamente. É que se é para fazer, pá, ao menos faz bem feito, senão é que isto se torna ainda mais um suplício para ver. Quem é que achas que ganha o eliminação? O Brock Lesnar. Tem-se aparecer alguém para interferir e prejudicar o Brock Lesnar para o Undertaker ganhar? Tipo o Kane. Que é isso mesmo que as pessoas precisam de Brock Lesnar Kane. Senhores. Daniel Bryan. Olha, há muita gente que anda a falar do Daniel Bryan ou do Del Rio para serem o adversário mistério do... O Del Rio não está lá. Quem? O Del Rio não está lá. Não, mas estão a dizer que ele pode voltar ou vai voltar ou... Que deixem de fumar ganza também. Eu, sinceramente, o Del Rio é daquelas pessoas que eu não estou muito empolgada para ver de volta porque eu lembro-me como é que foram os últimos anos da carreira. Porquê? Sim, em termos de booking. Não, mas é que olha lá, o Del Rio, e eu por acaso estava a pensar nisto hoje já à tarde, foi o Del Rio nos primeiros meses da carreira dele na WWE, aquela rivalidade com o Mysterio, o Royal Rumble, esses primeiros meses foram espetaculares. A personagem era espetacular, o Ricardo Rodrigues era o tudo era mesmo fantástico. Acho que durante aqueles curtos meses o Del Rio foi mesmo das minhas personagens preferidas. Só que depois daí, depois do Royal Rumble, ele foi mesmo pelo cano abaixo. Porquê? Quem é que enfrentou? Não, ele foi enfrentar o Edge na WrestleMania 27, mas é que eu lembro-me que depois dele ter vencido o Royal Rumble, as coisas ficaram assim um bocado más. Tipo, não foi mais, foi assim um bocado menos empolgantes. Depois ele perdeu na WrestleMania. Depois no Extreme Rules ele foi contra o Christian pelo título, o Christian ganhou. E embora o momento do Christian tenha sido super emocionante e eu tenha ficado bem emocionada com aquilo, tenha gostado bastante, é naquela do... Epá, o Del Rio se calhar era aqui a escolha certa. Depois ele vai ganhar a mala de Money in the Bank. E tu pensas, ok, é agora, é desta. Ele faz o cash-in no CM Punk. Não sei quantas, 2 ou 3 semanas depois perde para o Cena. Porquê? Não sei. Fiquei irritada, fiquei amoada com a bem durante uma semana depois de Cena ter vencido. Eu não estou a brincar, fiquei mesmo amoada na Via Raw. Só via Raw mesmo tipo ao sábado e foi à pressão para fazer a opinião feminina, porque fiquei mesmo amoada com aquilo. Isto os meus amores eram um espetáculo. E depois, o que é que acontece? Ele ganha o título, recupera o título, fica com o título durante o quê? Ganha o título no Hell in a Cell, fica com o título até o Survivor Series, que é quando perde para o Punk e o Punk começa o seu reinado. Tipo, tu chegas ao fim de 2011 e ficas sem qualquer interesse em ficar investido no Del Rio. E os primeiros meses da carreira dele foram mesmo espetaculares. Mas tu chegas ao fim de 2011 e o teu interesse nele morreu todo. É esse o objetivo? Mas estás a perceber? Conta aos gajos que não começam bem e depois acabam mal. Mas em teoria, ele era um tipo de quem eles gostavam muito. Estás a perceber? Gostavam muito. Sim. Sim, fizeram umas vinhetes. Uau. Não, mas sim, em teoria era. Eles investiram nele. É pá, mas a sério. Também investiram no Rusev. Depois também investiram no Ryback. Antes. Ai, meu Deus. Não te canses, não vale a pena. E sinceramente, eu, mesmo por causa do que eles fizeram ao longo dos últimos anos com o Del Rio, epá, eu lembro-me que houve ali aquela altura em 2012 em que ele andava naquela série de combates secantes com uma história que não fazia sentido nenhum com o Sheamus, que Jesus, já não os podia ver à frente juntos. No entanto, era só isso que eles faziam. Epá, e eu penso... Não sei, não faz sentido. Não estou mesmo empolgada para ver o Del Rio de volta. Acho que ele é daquelas estrelas que beneficia bastante de voltar e depois desaparecer durante umas semanas e depois voltar. Ele é tipo o Randy Orton. Se ele se afastar de vez em quando,
a personagem mantém-se fresca e tu mantens-te empolgado nela. Mas os últimos anos arruinaram-no para mim. Eu não tenho mesmo... Não estou empolgada para ver. Espero que não seja ele quem regressa. O outro Eu também não. vacina. Eu Sinceramente... gosto mais. Eu espero o Diogo outra vez no Lucha Underground. Ele não vai. Ele neste momento a posição dele é não vai aparecer. Mas as coisas podem mudar, atenção, só estou a dizer o que se diz agora. Epá, eu espero mesmo que seja o Dean Ambrose. Espero mesmo, muito sinceramente, que eles ganhem tato e comecem a aproveitar o Ambrose. Porque... Olha, sabes o que te digo? Vai ver a promo de CM Punk de 2011. A Pipe Bomb. Está exatamente tudo igual. A minha preferida é outra. Esse é Daniel Bryan. Não, a minha preferida é do CM Punk. A minha promo preferida do CM Punk é a promo que ele fez com o The Rock. Mas não é só a parte do Bob Scott, é tudo. Porque ele no início ele começa a mandar vir também. Ele começa com uma pipe bomb estilo 2011, mas depois evolui e começa só a falar diretamente para o The Rock. E tudo nessa promo é espetacular. Mas a parte em que ele começa do Kitty Games e blá blá blá, Box with God, em que ele fica só a olhar para o The Rock nos olhos e tu vês ali aquele olharzinho dele, esse momento é espetacular. E digo, nesse momento, nessa promo, eles provaram e viu-se e ficou claro que aquela rivalidade, aquele combate era coisa de WrestleMania, não era coisa do Royal Rumble. E eles estarem a sacrificar o reinado do Punk para ser só um acessório, um acaso na rivalidade do Cena e do The Rock era uma vergonha. Porque naquela promo, naquele momento com o The Rock, o CM Punk provou que aquilo estava a ser lixado. Que estava a ser lixado. Eu depois desse combate só me iludi mais uma vez. Quando? Com o Daniel Bryan. Tu iludiste com o Bryan, não? Com o Bryan. Quer dizer, iludi-me até ao Hell in a Cell, depois do Hell in a Cell. Iludi-me no SummerSlam. Quando ele ganhou. Yeah. Não, todo mesmo o processo em si. Até não, eu acreditei mesmo que o objetivo era o Daniel Bryan como grande estrela até o Hell in a Cell. Quando eles lixaram no Hell in a Cell é que acordei para a vida e percebi que sim, mesmo o Angle no SummerSlam até foi bem pensado. Aquilo foi excelente, mas é que olha lá, em teoria, o que eles fizeram foi excelente. Foi excelente. Eles criaram, os fãs ficaram do lado do... É que tudo o que eles fizeram foi... Tudo não, porque eles depois nas semanas antes passaram muito tempo a bater na ideia do tu não mereces, tu não és a estrela que nós queremos, blá blá blá. Mas, em teoria, a forma como aquilo tudo se começou a desenvolver foi brilhante. Tiveste o Randy Orton a ganhar o Money in the Bank. Tiveste os fãs a escolherem o Bryan. Porque eles posicionaram as coisas de uma forma em que, ok, quem é que vocês querem? E antes mesmo do John Cena ter mencionado o Bryan, quando o Bryan estava escondido entre o Jack Swagger e o Cesaro, ele estava escondido, é que tu nem sequer o vias. Percebes? Ele nem sequer estava na fila da frente, ele estava mesmo cuidadosamente escondido atrás de dois musculados. E os fãs começam a gritar Daniel Bryan. E o John Cena escolhe o Bryan aparece, espetáculo. Dá a mesma ideia de que o Bryan foi escolhido pelos fãs. Tem um excelente combate, o Bryan venceu limpo e depois o Triple H vira-se, o Randy Orton ganha. O Randy Orton é o Corporate Champion, o Daniel Bryan é o Underdog. Está lindo, faz sentido, é uma história que as pessoas acreditam, é uma história que as pessoas que sabem que tem pingo de realidade. Brilhante. E depois do Bryan ter atingido o seu grande momento, eles tiram-no e ele tem uma montanha muito maior para escalar. Espetáculo. O problema foi que ele nunca era suposto ter chegado ao topo da montanha. Pois. Esse é que é o problema. E eles lixaram-no no Hell in a Cell. E o problema foi que eles depois passaram os pay-per-views seguintes a darem finishes de pay-per-view que eram vergonhosos. Uma fast count, o Big Show a aparecer e o combate fica no contest. Vergonha. Chegas ao Hell in a Cell e tu pensas, ok, isto ainda se pode salvar. Depois tens o Shawn Michaels a lixar o Bryan. Porquê? Não se sabe, porque o combate nunca vai acontecer e o Bryan sai da contenda pelo título lixado e 2 meses depois vira heel sem razão nenhuma.
é que se a história tivesse sido feita com o objetivo de tornar o Bryan numa estrela, num main eventer, a história até estava a ir bem. Pronto, ali os finishers dos pay-per-views eram maus. O facto de eles terem passado semanas a dizer tu não vais ser, tu não tens, antes do SummerSlam, tu não tens a aparência de um campeão, blá blá blá, nós não te queremos como campeão e etc. Estavam muito focados na barba. Ele não foi tratado tão seriamente como devia ter sido. Mas no geral, tudo podia ter sido salvo se no Hell in a Cell as coisas tivessem acabado bem. E ele depois tivesse tido o combate com o Triple H, porque a seguir ao Randy Orton ele tinha que enfrentar o Triple H. Porque o Triple H é que era o verdadeiro vilão, o Triple H é que era o mastermind por trás daquilo tudo. Mas se isso tivesse acontecido, se ele tivesse vencido o Randy Orton no Hell in a Cell, tivesse tido um reinado, sempre que o Triple H a tentar lixá-lo e no WrestleMania tivesse vencido o Triple H, pá, espetáculo! Tinhas tido alguns percalços, mas o fim tinha compensado. O problema é que nós sempre pensámos que eles queriam o mesmo fim que nós queríamos. O único fim que fazia sentido, e eles nunca quiseram. Nunca foi esse o objetivo. Nunca foi esse o objetivo. O objetivo era sempre, ok, lixamos o Daniel Bryan para o Randy Orton se tornar um vilão ainda maior, mas depois o Randy Orton é vencido pelo Batista. E o que eu não percebo é, tens um tipo de 30 e tal anos, super popular, que os fãs estão super investidos, mas vais buscar o tipo de 40 e tal anos que depois da WrestleMania vai ter que ir gravar um filme para vencer o vilão. É esse o objetivo. Não, e é isto que eu acho que as pessoas nunca perceberam. Isto é mais do que ser o Daniel Bryan, ou ser o Batista, ou ser o Chico Fininho, ou ser outro tipo qualquer. É um tipo de 30 e tal anos, está super popular, tens o vilão, e o que é que tu, em vez de fazeres o tipo de 30 anos que tu podes usar durante os teus próximos 10 anos para vencer o vilão, não vais buscar um tipo de 40 e tal anos que assinou um contrato durante 2 anos, mas que durante o primeiro ano vai ter que se ausentar para gravar e promover um filme. Epá, onde é que isto faz sentido? É que esquece os nomes. Isto não é nada a ver com o Daniel Bryan, nem é nada a ver com o Daniel Bryan. Olha para esta lógica, para este raciocínio e pergunta a ti próprio, isto faz sentido? Tens o tipo de 30 e tal anos super popular, tens o tipo de 40 e tal anos e tens o vilão. Qual é que tu vais escolher? Qual é que tem mais longevidade para a companhia? Vais apostar na estrela que já está formada ou vais apostar naquele que tu ainda podes formar? É que se o Bryan não tivesse popular, eu até percebia, se eles não tivessem tipo escolha e o Bryan não tivesse popular, eu até percebia que eles quisessem ir buscar uma de fora. Mas tu tinhas escolha. Esse é que era o problema, é que tu tinhas sempre escolha. Se não tinhas o Bryan, tinhas o CM Punk. Exatamente. Esse é que é o problema, estás a perceber? Enfim, e porquê que estamos a falar do Bryan? Ele já passou. Porque nos últimos. Até meio. Porque este é o principal problema. O Seth Rollins é o campeão, mas o problema é o mesmo dos últimos 5 anos. O problema é o mesmo que o Bryan passou. Mas é que eu sempre pensei que o Bryan, depois deles, na altura do. Quando o Randy Orton e o Seth Rollins estavam a rivalizar no início do ano. Depois da WrestleMania, não foi no início do ano. E o Kane estava lá metido ao meio. Estava lá metido ao brilho e pensei, eles ainda vão meter o Kane com o Seth Rollins. Mas depois não meteram. E como o Seth Rollins tinha aguentado até ao SummerSlam sem o Kane, eu pensei, ok, o Seth Rollins se fosse do problema do Kane. Porque o reinado do Daniel Bryan estava marcado para ser terrível. Só ali naquele primeiro mês em que ele teve com o Kane, que aquilo foi horrendo. E estava-se mesmo a ver que ele, se não se tivesse ilusionado, aquilo tinha sido uma tragédia. Eles tinham dado cabo dele. E depois, vê, é por isto que nós nunca quisemos apostar nele. Ele não tem potencial como main eventer. Depois, batatas. Mas estás a perceber? E eu pensava mesmo, ok, o Seth Rollins escapou-se. Mas agora chegamos ali na sala e ele tem que aprender ao Kane. E sinceramente, ele está a ser mais maltratado ao longo destes últimos meses pelo Kane e pela autoridade do que foi o Daniel Bryan foi durante aquele mês depois da WrestleMania. Sim, basicamente, pelo menos a história. O Seth Rollins está a sofrer mais nestes últimos meses, mas também lá está, o Seth Rollins está a sofrer durante meses, o Daniel Bryan só teve aquele mês. O Daniel Bryan nem sequer lhe deu a oportunidade, lesionou-se logo. Esperto. Não é parvo, chama-lhe parvo. Percebeu-se logo, estão-me a fazer fugir com o brilho de um lado para o outro. Aqui parece um filme de... Não, mas é que aquilo parecia mesmo a cópia daquilo que eles tinham feito com o Zack Ryder.
dele a mudar o pneu, do Kane. E aquilo estava-me a dar um déjà vu tão mal. Tão mal. Só faltava a cadeira de rodas. E é que fazia o Brian passar por tão palhacinho. Tão palhacinho. Ai. Mas eu pensava mesmo que o Seth Rollins se escapava. Agora, eles estão a arrasar mesmo com ele. A autoridade em si está a cabo do Rollins. Era o único gajo que nós tínhamos pensado que ia se safar. Epá, e ele está numa situação muito melhor do que aquela que nós estávamos à espera. Pá, foi campeão. Teve um momento WrestleMania. Ninguém nega isso. Mas será que ele tem alguma credibilidade quando isto acabar? Quando este reinado acabar? É que este reinado não está a ser bom. Não está a ser mesmo nada bom. Ele não é a estrela do reinado. Ele não está a ter rivalidades que se destaquem pela positiva. Os combates dele são excelentes. Ele vai sempre ser reconhecido pela sua proeza dentro da ringue. Mas o lado mau, os problemas, os defeitos deste reinado vão sempre ofuscar os bons. Que são muito poucos em comparação. E sinceramente, eu não sei se ter um reinado tão longo o vai salvar de ter uma personagem completamente descredibilizada. Aquele ao pé do Triple H e da Stephanie é mesmo um coitadinho. É o filho. Se é o filho, é o enteado, é o bastardo. É o bastardo. É o bastardo. Mas é o bastardo de quem? Do Triple H? Da Stephanie? De um deles? Tem que ser da Stephanie, porque se o Triple H a tivesse traído, ela já o tinha dado cabo dele. Ela tinha o matado. Mesmo com mulheres. Ela tinha o castrado logo. Ela castra-os a todos. Castros a todos. É verdade, ela castra-os a todos. E acho hilariante, irónico, como ela gosta de passar esta imagem de mulher poderosa e autossuficiente É bem eficiente. e bem sucedida, quando ela só consegue passar esta imagem quando toda a gente está bocado no guião de lhe dizer sim senhora e baixar os olhos sempre que ela manda vir com eles. Ela castra-os a todos, dá estalos a todos, até já o Batista se queixou disto, rebaixa-os a todos, até o Triple H às vezes ela diz-lhe com cada coisa, mas como está no guião para todos baixarem os olhos e dizerem sim senhora, ela consegue vender esta imagem de super bem sucedida quando não é isso. Sabes o que é bem sucedida? É a Sasha Banks, que o Big E fez-lhe grandes elogios numa entrevista. Enfim. Vamos acabar isto. Vamos acabar isto. O Ellen só vai ser giro. Que combate é que estás mais empolgado para ver? William Ospreay versus AJ Styles. E não é ali na cela. Eu sinceramente estou aqui a olhar para o card e ainda estou a ver assim nenhum combate. Por acaso estou curiosa para ver o Open Challenge do John Cena. Só porque quero saber quem é que é. Eu pré-show. É o que me motiva mais. Não, estou curiosa para ver o Open Challenge de John Cena. E estou curiosa para sentir dor quando ver o Undertaker a ser tirado de um lado para o outro. Mas pronto. Vai ser só o Open Challenge de John Cena. Estou só interessada no Open Challenge de John Cena. Não há aqui nada que me esteja aqui a palpitar o coração. Nada, nem sequer é para isto a lutar, por isso isto nem sequer. Sim, é engraçado, né? Tens o dobro das divas, mas mesmo assim os pay-per-views só tens um combate de meninas. Chega. Ai, É só pausa para ir à casa de banho. o NXT com 1 hora é capaz de ter mais de um combate feminino. A WWE com 3 horas só tem um. Mas está bem. Pois? Enfim. Ficamos por aqui, certo? Suíça vá. Ok, então voltamos para a semana com a análise ao Hell in a Cell e qualquer outra notícia que possa acontecer. Até lá, divirtam-se, se conseguirem. E foi um prazer. E lembrem-se, a vossa vida é um inferno. É um inferno. Na jaula. Jaula. Esses panos em português então ficam tão mal. Bem, não interessa. Ficou nada. Até para a semana.
Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não!